Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, ter aceitado o convite da Vivi, do Thiago, o pessoal do E-Commerce Brasil. E o que a gente bolou para esse painel para abrir uma discussão, né? O e-commerce está crescendo tanto, a gente tem uma audiência gigantesca, empresas que em 2 anos de operação já projetam metas de faturamento de R$500 milhão. Quando se imaginava isso há 10 anos atrás? E o que fazer para se diferenciar e fugir da comoditização do e-commerce, né? Buscar margem, buscar personalização, focar no usuário. E apesar de ser um evento focado em experiência do usuário, o que a gente pode trazer de melhorar a experiência desse usuário, parando de só fazer oferta de produto, vender e tornando um processo de compra, né? Saindo da era do vender para a era do comprar, como o pessoal costuma dizer lá na Índia. Eu faço parte de algumas empresas do mercado de e-commerce e agência em geral e não vou me aprofundar muito aqui em relação a essas empresas. Então eu trouxe um gráfico aqui que é uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha no ano passado, que ela diz o seguinte: apesar da audiência de internet crescer, a fatia de consumidores que efetivamente transacionam, compram na internet, ela não tem crescido muito. E aí os números variam um pouco, como o Alexandre acabou de mostrar, uma pesquisa também do Ibope, uma outra opção, chegando a 31% dos usuários da internet que efetivamente transacionam, né? Se pensarmos o quanto a audiência de internet tem crescido, essa participação deveria ser muito maior. E no fundo, o que ocorre com isso? Todos os players do mercado estão brigando pela mesma audiência, pelos 31%. E aí vem algumas sacadas muito legais de empresas que estão em busca do aculturamento dessa audiência que ainda não transacionou, melhorando a experiência, a cultura, agregando valor. Desde a abertura de uma loja conceito, física, campanhas em mídia de massa e trazendo um grau de personalização e confiança para o usuário. Então, o que eu tenho na mão hoje? Só para conceituar, antes da gente entrar no painel. Primeira coisa, eu posso clusterizar minha audiência. Então, conhecendo um ciclo de compra, qual é o processo, o momento de compra desse usuário dentro da transação, eu consigo classificar esses usuários de acordo com cada momento, cada etapa, cada step que ele está dentro do ciclo. Desde o momento que ele está se inspirando, até quando ele passa a buscar informações sobre aquele produto, aquele serviço, quando ele começa a aprender sobre as diferenças de cada produto. Olha quanta coisa a marca, o e-commerce tem que ensinar para esse usuário se sentir seguro, ensinar ele a comprar, ensinar ele a comparar produto, ensinar ele a diferenciar serviço. Só assim a gente foge da commodity. Depois, se for possível, ele vai comparar preço. Porque agora, quando a gente começa a entrar com e-commerce de móveis, decoração, por exemplo, na internet, é muito difícil do cliente final conseguir comparar preço. E os anunciantes, os varejistas que atuam nesse segmento agradecem, porque os markups, claro que são muito mais altos, e se ele não comprar agora, perdeu. Amanhã aquele produto não está mais à disposição. Ele vai para o processo de compra, foi para o processo de compra, ele pode se tornar um evangelizador desse processo de compra, dessa loja, publicando a experiência dele em relação àquele processo dentro da internet, influenciando outras pessoas. Tá, Deide. Então é um cenário. Eu clusterizo, eu tenho como dividir essas pessoas de acordo com o processo, eu tenho como olhar o perfil dela, olhar a geolocalização dela, cruzar tudo isso e ainda tenho que cruzar com os meus 20 mil SKUs de produtos que eu tenho na minha loja. Como que eu vou levar isso para a mídia? Em links patrocinados, em mídia display? Impossível humanamente você gerenciar toda essa operação. Não tem braço, não tem volume de equipe que seja suficiente para manter tudo isso atualizado e sincronizado com o seu inventário de produtos. Então, o que ocorre no mercado internacional já há alguns anos, e no Brasil também há algum tempinho que já tem várias empresas buscando isso, só que agora com uma presença maior e popularizando. Então, o Marcelo Santiago, no ano passado, criou essa landscape brasileira,
mostrando o que existe hoje no Brasil entre o anunciante e a peça efetivamente veiculada. O tanto de tecnologia que tem ali por trás para você conseguir automatizar a mídia e fazer essa personalização. Então aqui tem várias marcas de vários players no mercado. Aqui eu tenho um videozinho para vocês para explicar um pouquinho o processo de compra em Real-Time Bidding, só para fechar a conceituação e depois a gente vai para o painel. Perdeu o vídeo? Enquanto eles carregam o vídeo, só apresentar, então eu convidei para esse painel. This is a 2012 guide to the digital display market. To give some perspective, we need to go back to see how media was traded online from the very start. Back then, there was an advertiser, or an agency representing an advertiser, who would buy ad space on a website. The website owner was known as the publisher. The buying and selling of ad space was initially just direct. This ad space was appropriately named inventory. The currency which was created from this inventory was impressions. The advertiser, or agency, bought impressions in the thousands. They then created the ads and filled the space. As time went on, publishers began to create thousands of web pages which led to millions and billions of unsold inventory. This gave rise to a new set of companies called the ad network. The ad network acted as a sales representative or broker, buying unsold or remnant inventory from the publisher. They applied technology, aggregated the audiences, and sold packaged inventory on to the buyer, making it easier for them to target who they wanted. Barriers to entry for the ad networks were relatively low, and after some time an issue arose. There were lots of ad networks. In fact, hundreds of competing business models that were trading inventory in different ways. This made it hard for everyone, as they had to deal with lots of different companies looking for the best price to buy and sell their inventory. It also meant that advertisers could be buying the same audience more than once. There was a desperate need for more efficiency, which gave rise to a brand new business model called the ad exchange. The ad exchange created an opportunity for the buyers and sellers to trade audiences rather than inventory in the thousands. Sellers would make their audiences available on the platform. Buyers could then pick their audience and bid on them. The winner of the bid could now have their ad in front of the right audience at the right time. So, impressions could now be bought in two ways: the ad network, where it was aggregated and packaged up, and the ad exchange, where there was the opportunity to buy a specific audience. Both buy and sell side saw a massive opportunity here to increase efficiency and use technology to help the process of buying and selling. Some agencies created their own proprietary agency trading desk, or invested in demand-side platforms, which gave them the ability to trade on the ad exchange efficiently and in real time, using data to influence their decision-making. So, that's the buy side. What about the sell side? Some publishers sold directly on the exchange. Others invested in a group of companies called sell-side platforms, which optimize the selling points for the publisher. The promise of this new workflow is exciting, but let's not forget about the ad network. The ad networks are still a convenient way to buy and sell media. If anything, there's now a new opportunity for them to buy and sell on the ad exchange, leveraging their offering. These systems work with data. The more advertising that is brought through these platforms, the more data is gathered and the more intelligent the systems will become. It's an exciting time. As a marketer, it's important to figure out where you fit and what data you can leverage to take advantage of real-time advertising. Esse vídeo foi produzido pelo IAB da Inglaterra e foi legendado pelo IAB aqui do Brasil. Acho que é o material mais didático que tem hoje disponível para explicar toda essa complexidade de tecnologia, que não é nada simples. Eu entendo quem está chegando de repente nesse mundo agora, o quanto difícil é de compreender isso. E para complementar o painel e abrir essa discussão, eu convidei a Priscila, representando a Netshoes, e o Fabrício, representando a Digiland, que é uma DSP, e acho que são dois players do mercado que tem bastante a dizer e trazer um pouquinho do histórico para vocês. E não criam o sentimento que isso aqui só serve para grandes e-commerces, tá?
Hoje tem tecnologias, por exemplo, a R$250 mensais, que consegue trazer automação para vocês. Tecnologias freemium. Então, é totalmente acessível a quem quiser trazer um grau de personalização e automação para a sua empresa. E lembrando que a automação ela só vai trazer sugestões e melhorias no processo, mas você precisa continuar tendo a equipe para decidir e aplicar inteligência a essas tecnologias. Agora eu vou passar aqui, começando pelo Fabrício. E queria que o Fabrício já iniciasse contando um pouquinho para a gente qual é a visão dele em relação a essa frente da disputa pelos mesmos consumidores no e-commerce e como se diferenciar dentro desse cenário tão competitivo. Em primeiro lugar, bom dia a todos. David. Como você bem colocou, né? O número de internautas cresce, mas o número de consumidores não cresce na mesma velocidade. Acho que é um desafio para todo player, independentemente do tamanho, se é pequeno, médio ou grande, poder, em primeiro lugar, manter o cliente. Em segundo lugar, conquistar novos clientes. Ou vice-versa, dependendo da tua prioridade ou de como você estabelecer a estratégia do negócio. O cenário de hoje em dia é bastante diferente de um cenário de 3 anos atrás. Vamos nem pensar numa perspectiva de 5, 10 anos. Se você pensar 3 anos atrás, esse vídeo que você passou praticamente não existia. Você tinha uma relação direta do advertiser ou sua agência, né? Diretamente com o publisher e algumas vezes, pelo menos aqui no Brasil, a negociação feita com as ad networks. Hoje o cenário ele é bastante positivo no que se refere às possibilidades que um e-commerce ou que um anunciante tem para trazer um público maior e um público mais qualificado. Todas essas tecnologias que a gente viu dão uma cobertura de mais ou menos uns 96% a 98% da internet brasileira hoje em termos de usuários únicos. Então, a gente não tem a dificuldade do alcance, de alcançar as pessoas. Acho que o grande desafio está dentro desse alcance e encontrar o consumidor certo para o produto que eu tenho a ser comercializado. E colocando a comunicação correta também, adequada a esse cenário. Exatamente, exatamente. Acho que o primeiro grande desafio é encontrá-lo. Onde está esse usuário? Não vamos chamar de usuário, vamos chamar de consumidor, né? Onde está esse consumidor? O que ele faz? Que tipo de conteúdo que ele consome na internet? Com qual frequência? E como ele se encaixa com cada um dos produtos que eu tenho a vender? Eu acho que todo player, independente de que lado da cadeia ele está, dentro do cenário que a gente viu aqui, é importante ele começar a entender que muitas vezes ele tem a inteligência do lado dele. Fala assim, como assim? Hoje em dia a coisa mais fácil que tem é você acumular dados. Todos vocês têm os dados de todas as transações do e-commerce. Se você é publisher, você tem dados praticamente de todo o perfil da tua audiência, dividido por canal, dividido por faixa horária, dividido por dia da semana. Agora, como que eu uso esse dado com inteligência? Eu vou pegar o gancho e pular para a Priscila. A Priscila, sendo Netshoes, é uma operação de e-commerce 100% digital, já extremamente consolidada. Eu sou tenho um forte testemunho aqui de Netshoes, porque quando a gente foi fundar uma das empresas que eu faço parte, que envolve essas tecnologias, que era o Reamp, a gente rodou todo o cenário de e-commerce e só na equipe da Netshoes que a gente encontrou pessoas que estavam antenadas no mercado internacional e aplicando aqui no Brasil e já entendiam todas essas práticas, né? E eu queria pegar e perguntar para a Priscila exatamente a continuidade do Fabrício, né? Então, quer dizer, a gente tem todo esse cenário competitivo, eu vou para encontrar esse consumidor, passar uma mensagem correta, mas, na sua visão, Priscila, isso está ainda muito mais voltado na redução de custo de operação, de produção de peça, da gestão da campanha, ou busca-se efetivamente maior conversão e efetividade nos resultados e um maior ROI? Como que vocês enxergam isso? Acho que, na verdade, isso anda em conjunto. A gente procura ter sempre um resultado melhor. E a gente vê, como vocês viram, várias ferramentas, tem muita ferramenta no mercado.
foi importante que ele falou, independente do tamanho da empresa, não é só porque a Netshoes investe em multimídia, tem muita empresa pequena também que tem como usar essa plataforma e conseguir trazer um retorno melhor. Mas eu acho que são os dois caminhos. A gente olha muito o resultado, o retorno, que com a inteligência e segmentação a gente tem um ROI melhor, um resultado melhor. E a equipe também, que a gente tem equipe. A gente já teve um andar de design, que hoje a gente não tem tanta necessidade, a gente pode pegar as mesmas pessoas para serem analistas, para olhar o dado, como a gente estava falando, tem muito dado, o que a gente vai fazer com esse dado, e não ficar perdendo tempo só criando banner ou fazendo a parte operacional. Então, eu acho que são esses dois caminhos. É a parte de equipe, é a parte de direcionar o custo da empresa e, ao mesmo tempo, ter um resultado melhor. Porque sempre que a gente segmenta com inteligência, o resultado é muito maior. E a gente fortalece a experiência do consumidor, trazendo um valor agregado para ele, né? Se a gente fosse pensar hoje num comparativo, em uma campanha que veiculou peça genérica, aquele banner que não tem contexto nenhum com a audiência, não teve uma compra contextualizada, versus uma campanha de retarget que entregou aquele produto que eu tenho em estoque, que está online, que tinha a mensagem correta dentro da peça no display ou nos links patrocinados, em AdWords, seja onde for. O que você tem de sentimento de diferença de evolução de uma campanha para outra? Eu acho que a gente tem algumas etapas, né? A gente tem o retarget, que a gente chama do retarget antigo, que antigamente o cliente passava na Netshoes, passa no site, ele é cucado, e a gente não tinha como ter o volume de todos os 30 mil SKUs, criar banner para isso. Então, a gente criava os clusters e falava, ele tem interesse numa marca X. Quando ele ia para algum portal, para alguma rede, a gente postava um banner que já existia, que já estava pronto para aquele tipo de cliente. Então, isso já mostrava um resultado muito melhor do que um banner genérico que a gente não sabia o interesse do cliente, não sabia quem era o cliente, o ROI de hoje em dia. E depois a gente evoluiu com todas essas ferramentas que a gente viu aí. A gente tem todos os banners são criados automaticamente no momento que o cliente entra nesse portal. Então, a gente não precisa deixar uma peça genérica para mostrar alguma coisa macro para o cliente. Você vê o produto que você viu, vê a sugestão de produtos similares, e a gente tem aí, de uma forma macro, você pode dizer, comparando sem informação nenhuma com a melhor informação, de 8 a 10 vezes melhor o resultado. Fantástico, né? Imagina você ter o mesmo custo de veiculação e ter um retorno 10 vezes maior, né? Incrível. E ainda com redução de custo de equipe, automação e melhorando a experiência do usuário. Ô Fabrício, eu não sei o que você queria colocar, mas eu queria jogar uma pergunta continuando para você também. Dentro desse cenário, a hora que a gente encontra o consumidor, a experiência dele, etc., do que ela colocou, como que você vê hoje, já que no display a gente trabalha com as vitrines, né? Então, eu não só estou levando uma mensagem ali para o consumidor do produto, mas ele está navegando praticamente no meu banner, rolando no carrossel de produtos, com as setinhas de um lado para o outro, e pode ser que ele nem entre na loja, ele nem clicou. Só que depois ele já viu o preço sincronizado, ele viu todas as condições e ele acessa a loja, né? Como que as empresas entendem isso? O que você enxerga de estratégia nesse cenário das vitrines? Bacana. Deixa eu primeiro citar um caso que tem a ver aqui com o que a Priscila colocou e você colocou a respeito da otimização da verba, né? E da personalização da comunicação. A gente tem um caso bem legal de um cliente nosso aqui do Brasil, que é uma companhia aérea, e o que a gente começou a fazer, né? A gente começou a pegar todos aqueles consumidores que compravam a passagem aérea. Então, a partir daquele momento, a gente sabe a data que a pessoa vai viajar. E a partir desse momento, eu não ofereço mais nenhum banner ou nenhum tipo de comunicação atrelada à compra de passagem. Eu uso esse período entre o momento que ele efetua a compra e o momento da viagem para tentar elevar o ticket médio desse cliente. Como? Oferecendo o serviço, por exemplo, de aluguel de carro, com uma comunicação adequada para a cidade que ele vai viajar. Ou seja, você vai para Londrina, você já tem hotel? Você já alugou o seu carro? Então, durante este período, já existe a possibilidade de você oferecer uma comunicação super diferenciada. Teve um amigo meu que um dia comentou algo para mim, que ele estava no momento de gestação, a esposa iria ter um bebê, e aí ele falou assim, cara, acho que todo mundo no mundo está tendo bebê, porque a internet inteira só tem publicidade relacionada à gestação, então é por isso.
Provavelmente, né? Provavelmente. O pessoal já sabia que estava procurando algum conteúdo relacionado a isso e identificou ele como um possível papai, né? Um breve papai. Ainda dentro do exemplo da linha aérea, seria possível fazer outras coisas, mas isso vai da própria maturidade do cliente, da nossa maturidade. Tem o tempo de aprendizagem também, né? É importante a partir do momento que você se propõe a realizar uma nova ação, você dá o tempo de maturação, avaliar o resultado, entender como esse resultado pode ser utilizado. Agora a questão das vitrines que você colocou e a questão do próprio banner ser tão dinâmico ao ponto de ele oferecer diversas informações. Praticamente dá para comprar pelo banner, né? Praticamente dá para comprar. Com certeza, não tenho dúvidas que o resultado é maior em termos de CTR, ou seja, o click-through, o número de pessoas que viram o banner e clicaram e foram até a loja, vai ser um número muito superior que a média, e tenho certeza também que dessas pessoas que chegaram, a taxa de conversão delas vai ser muito superior que a média. A gente tem alguns casos também, similares com o da Priscila em alguns clientes de varejo, que chegam a triplicar o resultado, quadruplicar o resultado, só você conseguindo fazer a otimização da comunicação. Ainda um outro case que tem a ver com a otimização interna, tá dentro do website. Há uns 4 anos atrás, a gente fez um teste bem simples para um cliente varejista. E esse teste consistia em trocar a cor do botão comprar. Tem o botão comprar, Só que é o seguinte, como é que você faz um teste desse sem correr risco? Ou pelo menos tentar minimizar o risco desse teste. Imagina se as vendas caem 10%. E outra, precisa ter uma modelagem estatística para você poder ter certeza se o negócio está funcionando ou não. Então o que a gente fez? Através do uso de tecnologia também. 75% do tráfego que chegava no site e visitava a página do produto, a gente mostrava a cor do produto, a cor do botão comprar que já estava lá no site e a gente sabia qual era o resultado médio. Para os outros 25% do tráfego, a gente dividia as cores dos botões. Ou seja, uma parte desse tráfego receberia a cor amarela, a outra veria a cor do botão verde, a outra veria a cor do botão azul. E a cor original, digamos assim, né, a padrão era a vermelha. E a gente colocou esse teste para rodar. O que a gente identificou? 3 botões, as curvas de conversão, quando você avaliava o gráfico mostrando o nível de conversão, elas se intercalavam durante todo o tempo. Isso significa o quê? Existe uma pequena variação entre elas, mas essa variação pode ser dada, por exemplo, por conta de uma sazonalidade. Mas, em média, elas convertem a mesma coisa. E logo a partir do 3º, 4º dia, uma dessas curvas se destacou. E, em resumo, um botão, que não era a cor que estava no website, ajudava a ter uma conversão de 3,5% a mais. 3,5% não é muita coisa. Agora, você imagina 3,5%, avalia qual é o teu ticket médio hoje. Vê quanto que é mais 3,5% de vendas por dia. Faz essa conta num mês e vê quanto dá no ano. E avalia qual que é o ROI de uma ação como essa. Como assim ROI? Você teve um custo para colocar aquela tecnologia. Você gastou um X e isso ao longo de um período de tempo vai te retornar um Y. Então, já que a gente está falando de ROI, o ROI desse tipo de ação também deve ser avaliado. E foi bem interessante, porque a gente testou também numa única categoria de produto. A gente não testou no site inteiro. E o cliente falou, poxa, já vamos mudar para o site inteiro. A gente falou, não, calma. A gente sabe que funcionou para uma categoria. A gente não sabe se vai funcionar para as demais. Então vamos testando uma categoria por vez. E o fato daquele botão ter funcionado bem hoje, não significa que daqui a um ano ele vai continuar com a mesma performance. Fantástico, né? E Priscila, pegando de novo do continuidade do Fabrício, quando a gente trabalha também dentro das mídias próprias, né? Então indo para e-mail marketing, indo para as redes sociais, indo para outros cenários de mídia, inclusive na geração de leads, através de parceiros, entre outros.
Você enxerga também esse cenário de automação, de personalização, cruzado com a mesma audiência que foi identificada nos outros cenários, ou de repente até a compra de mídia em calhau, em oportunidades de mercado, e turbinar essa compra de mídia com essas tecnologias, essas inteligências, para se diferenciar e trazer benefícios? Não, com certeza. Acho importante falar, complementando o que eu falei no início, qualquer tamanho de empresa pode fazer, mas é importante também fazer a conta. Porque ao mesmo tempo que eu estou economizando em equipe, em rentabilidade, eu estou colocando um intermediário, eu estou tendo que pagar mais um sistema aí. Né? Então, acho que cabe cada empresa dar uma olhada em qual cenário que está e ver no final na última linha se valeu a pena. Porque antes eu, de repente, falava direto com o portal, agora tem um intermediário com uma inteligência e ele tem um custo. Eu vou ter um ganho por aqui, vou ter um ROI em geral melhor, mas só acho importante também ter isso na cabeça e tem que fazer a conta para ver quanto que agregou esse custo novo dessas empresas que a gente está comentando. Mas, respondendo essa pergunta, com certeza, a gente não fica só no ambiente de display, a gente está cada vez mais também no Facebook, fazendo a interação entre os canais. Então, a gente tem os clusters dos clientes, que a gente entende o que ele quer, e não só através dessas ferramentas a gente chega no cliente, mas através do e-mail também, através de outros canais de venda, a gente consegue atingir esse cliente com essa inteligência, com a ajuda dessa inteligência do que a gente já teve com outro canal. Isso tem acontecido muito. E aí, para a gente conseguir pegar todas essas questões de teste AB, da cor do banner, do botão, etc., cruzar com o contexto da audiência, o quanto você enxerga que a gente ainda precisa da equipe de back-office pilotando e tomando as decisões, já que são diversas variáveis e possibilidades, mas não quer dizer que se eu mudo a cor do botão, necessariamente vai ter um resultado direto, porque pode ser que aquele botão verde estava para um determinado público, agora o botão verde está encontrando outro público, né? Como eu lido com tantas variáveis assim? É verdade, a gente faz muito teste lá na Netshoes, não é fácil, porque às vezes você acha que foi o botão, mas ao mesmo tempo você estava com uma promoção melhor naquele dia, ou você estava com uma mídia muito forte em outro lugar, e você ter certeza que foi só aquele botão, como você falou. Não adianta, deu certo, faz o rollout do site todo. Não, calma, pode ter outros fatores. Então a gente tenta lá fazer muito teste e isolar e fazer com um percentual pequeno no site para tentar trazer esse resultado. Porque muitas vezes a gente vê uma resposta boa de alguma coisa, mas não quer dizer que foi aquele teste que a gente fez. Mas é importante isolar e tentar fazer testes por algum tempo e em vários dias diferentes, horários diferentes, para ver se realmente aquele teve retorno. E respondendo a sua pergunta sobre usar a inteligência também na equipe. Exatamente, na equipe, a gente está cada vez mais tentando mudar a mentalidade da equipe e o dia a dia deles, o que eles fazem de 9 às 6, não ficarem só analisando, subindo um banner, trocando o produto, não, a gente tentando automatizar cada vez mais e tentar que o analista de verdade, às vezes a gente não consegue, parece bobo, o analista não consegue analisar, porque ele fica no operacional o dia inteiro e no final ele não analisou os dados, não fez nada com aqueles dados. Então, cada vez mais, a gente tentando fazer que o analista seja analista e o sistema faça a parte operacional para sobrar tempo para melhorar a venda. Perfeito. Eu costumo brincar que a gente está passando pela era da revolução industrial no meio digital, né? Saindo dos trabalhos artesanais e elevando o nível da mão de obra. Fabrício, você percebe nos clientes de vocês também essas inteligências trazendo um valor agregado para o back-office da empresa como informação? Então, já que eu estou vendo que esse usuário tem uma experiência diferente, no meu processo de checkout ele abandona o carrinho em tal etapa, aí eu consigo encontrar ele na mídia, identificar que esse usuário abandonou o carrinho na hora de calcular o frete. Isso traz insights também para a empresa na tomada de decisão do negócio, fora só da operação de mídia? Sinceramente, eu acredito que sim, principalmente para a mão de obra, né? Para as pessoas que estão trabalhando com isso. A Priscila colocou bem, né? É um processo que para todos nós é um processo de aprendizado. E o que eu tenho notado é que as pessoas que estão com a cabeça mais aberta para aprender, que não estão agarradas no velho, no costumeiro, as pessoas que saem da zona de conforto, normalmente são as que se destacam dentro da organização. Isso sempre foi assim, sempre vai ser, mas com essa revolução tecnológica que a gente está vivendo agora,
a velocidade é muito grande. E até para quem tem esse perfil, hoje em dia é difícil conseguir acompanhar. Você tem muita novidade. E como que você foca isso? Acho que é um desafio tanto pessoal, dos profissionais que trabalham dentro das organizações e muitas vezes do próprio empreendedor, de quem está à frente do negócio. Porque qual que é o perfil da pessoa que você precisa contratar? Para cada uma das suas áreas. Ou para cada job description que ali você tem. Então sim, agrega muito conhecimento, tem uma curva de aprendizagem, essa curva não é curta, até porque a partir do momento que você aprende algo, automaticamente já surge alguma coisa nova. Vocês entendem como se a área que teria aplicação dessas novas práticas, novas tecnologias, fugindo do envio do PI, do AV para o veículo, eu brinco quase que enviava por fax, né, antigamente, ela pode se caracterizar como uma área de P&D dentro da empresa, já que ela vai ter que testar, vai correr certo risco e vai aculturar o restante. Como que vocês entendem que um varejista um pouco menor, ele pode iniciar isso, destacando uma pessoa? Olha, vai depender muito do staff que ele tem, né? Qual que é o tamanho do staff e como isso está dividido. Mas de maneira geral, a minha percepção, ele deve testar. Ele deve testar. Óbvio, você tem milhões de coisas para testar, milhões de coisas para fazer. Então, talvez o melhor jeito de fazer isso seja colocar tudo num papel e avaliar qual o possível retorno que isso vai ter, né? Qual que vai ser o custo e qual que seria o retorno projetado. E, em cima disso, tentar fazer uma análise para poder estabelecer essas prioridades. É fazer a continha que a Priscila comentou, né? Eu acho que, para responder o que você falou, eu acho que o perfil do pessoal do marketing cada vez está um pouco mais tecnológico. Se for possível juntar, né, um profissional que seja do marketing, tenha essa pegada de varejo, de retorno e consiga entender um pouco do que está acontecendo nesse filme, nesse mundo, que não é fácil. Cada vez, como você falou, muda muito. Você testou uma coisa hoje e amanhã já não é mais aquilo. Então, se você conseguir juntar uma pessoa que tenha um pouco de conhecimento, claro que não técnico, mas entenda o que está acontecendo, veja uma oportunidade para a empresa, para a empresa que você trabalha nesse mundo novo, é o ideal. Caso não tenha, eu acho que é a área de marketing se aproximar muito de tecnologia, TI, BI, CRM, vão ser seus melhores amigos ali, você vai ter que estar sempre junto para trazer um resultado melhor. Porque aquela compra antiga de mídia, de ficar discutindo quanto é o CPM, quanto é o CPC, e ficar só naquela negociação, acho que já passou. Agora é muito mais, a gente pode até pagar mais para as empresas, desde que o retorno seja melhor. Então, com a segmentação, com a inteligência, e esse profissional conseguir juntar isso tudo, entender o que está acontecendo nesse meio, acho que tem tudo para trazer um resultado melhor. E para a gente fechar, eu queria que cada um comentasse um pouquinho sobre o que vocês acham que falta no mercado, né? Para essas landscapes, esses ecossistemas de verdade se tornarem o dia a dia das operações de e-commerce, dos varejistas, dos veículos. O que talvez falta para acelerar esse processo? Será que ao lado do anunciante exige mais das suas agências, seus fornecedores, dos veículos? Ou é o inverso? O que vocês têm de sentimento que pode ser feito? Ou falta treinamento, aculturamento? O que vocês entendem que pode ser uma prática de como o varejo provocar isso, né? Eu acho que respondendo o Planet Shoes, a gente tem um trabalho muito grande de saber o que está acontecendo lá fora, para trazer para cá, ser sempre o primeiro, ser inovador. Então a gente está tendo... E muitas vezes o mercado de lá é muito diferente daqui. Então as empresas vêm para cá, ou as empresas que estão aqui, a gente tem um trabalho muito grande de desenvolver o produto com elas. Porque muitas vezes o produto vem cru, às vezes não é para o varejo, só para a web. A gente precisa sentar, conversar e desenvolver. E é importante que as empresas estejam com essa mente também aberta para ajudar a ter um produto melhor. Então isso acontece muito com a gente. E dentro da loja também acontece? Da na loja. Interface, na parte interna da loja? Com certeza. E aí eu ia até comentar isso. Não adianta também você ter uma inteligência para trazer o cliente, por mais que ele já esteja interessado através do retargeting, se a loja não converte. Também tem que focar na sua loja, fazendo a sua loja ser melhor e ter uma conversão melhor. Não adianta só você saber quem é o cliente e colocar um produto que interessa para ele. Tem muita coisa que você pode fazer, coisas pequenas na sua loja, no seu carrinho. Fazer uma regra que você... aquele cliente deixou um produto no carrinho, o que eu vou fazer com essa informação? Ele comprou um produto, o que eu vou fazer com isso? Tem um similar? Então tem vários meios, vários canais que eu posso fazer uma recompra. Então tem muita coisa para ser feita, não só fora do site, mas dentro do site também.
Bacana, quer comentar alguma coisa sobre isso? O que a gente pode fazer para tornar a indústria melhor? Eu vejo assim, o processo dentro do mercado brasileiro, ele é muito lento. Porque existe, talvez, as forças comerciais dos veículos, o modo de compra de mídia manual, as plataformas de e-commerce do seu lado que não tem essas features, algumas delas talvez já possuem, de personalização, as equipes internas dentro dos varejistas que têm a cabeça de vender e não a cabeça de ajudar a comprar. Então, o que talvez falta que aqui no Brasil isso tem ficado muito restrito a alguns players e aculturado de uma forma vagarosa? Não. Primeiro, acho que entra aí uma questão de custo, né? Acho que a realidade de todo mundo está sempre segurando o custo e tentando fazer uma ação que gere o máximo de retorno possível. E muitas vezes você sabe o que você precisa fazer. A questão é como você conseguir dinheiro ou alocar de maneira adequada esse dinheiro para que você consiga fazer todas as ações correndo o menor risco possível. Tem um lado também que tem a ver com o que você comentou a respeito da tecnologia. Como que você chega para um publisher hoje em dia, para um grande portal ou para algum outro player no qual você queira anunciar e propõe algo inovador? Durante muito tempo, vamos colocar nos últimos 2 anos, quando você passou o vídeo falando de real-time bidding, eu conversei com vários portais, vários diretores de publicidade, e quando a gente falava, olha, o futuro da venda da mídia também vai acontecer através de real-time bidding. Não estou dizendo que você vai ter que substituir a tua equipe comercial, não, mas boa parte do teu inventário, os teus espaços publicitários, que hoje você não vende, você pode disponibilizar isso para o mercado. E você pode disponibilizar isso de maneira segmentada, de acordo com um perfil que cada um dos teus anunciantes estão buscando. Mas para fazer isso, você precisa ter uma camada ali de tecnologia. A gente brinca que é transformar o carvão em diamante, né? Pega o que era calhau, que é uma entrega burra, e coloca inteligência. Era um inventário que não seria monetizado, né? Você não faria dinheiro com isso. Imagina o seguinte, se põe no lugar do dono de um site, você tem 1 milhão de espaços publicitários para serem vendidos por dia. Se você não vender esse espaço, amanhã já foi. Você não fez dinheiro. Então, por que não monetizar isso de maneira inteligente? E todas as vezes que a gente conversava com os grandes publishers, eles falavam, não, a gente não quer nem saber disso. Não quero ninguém bidando no meu inventário, não quero ninguém dando lance no meu inventário, a não ser a minha própria equipe comercial que tem que efetuar a venda. Então, eu percebi que o mercado brasileiro estava muito restrito à inovação. Não somente do lado do publisher, mas também do lado das agências e dos anunciantes. O anunciante querendo inovar, mas não querendo arriscar. Dando uma verba muito pequena que não era necessária para você poder ter um aprendizado e tirar uma conclusão a respeito disso. Então, às vezes, a postura do mercado como um todo, às vezes é muito tímida. Falta às vezes é muito reativa. do e-commerce, né? Hoje, por exemplo, essa historinha que eu contei para vocês do publisher é real, a gente está vivenciando isso. Só que mudou agora. Eles perceberam que o mercado todo está falando a respeito disso. E hoje o publisher te procura. Olha, como que eu posso fazer para vender mesmo? Há 2 anos atrás, há 1 ano e meio, você veio aqui, comentou, etc. Então, como que a gente pode fazer? Às vezes, a impressão que dá é que o mercado é reativo, né? Espera acontecer alguma coisa grave, que vai mexer principalmente no bolso, ou vai mexer no teu share de mercado, para poder tomar uma reação. Vai atrás da concorrência, né? Só que aí que é a diferença de ser quem puxa a frente e traz de fora e provoca no ecossistema. E, como a gente falou, isso não tem que ficar restrito aos grandes, né? Todo mundo tem que provocar, exigir resultado e trazer vendas para dentro do seu caixa. Eu vou passar para a Vivi. Eu não sei se a gente tem ainda algum espacinho para fazer pergunta. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta, pessoal? A pessoa ali levantou o braço para poder se esticar. Eu achei que ele ia fazer uma pergunta. Gente, a gente deve ter uns 20 bilhões de impressões mês aqui no palco. Então, se vocês quiserem fazer pergunta. Alô? Oi. Sim. Bom dia, David, Fabrício e Priscila. Meu nome é Antônio. Eu tenho uma pergunta para fazer, que é o seguinte. Eu tô aqui desse lado aqui. Oi. Eu tenho uma pergunta, especialmente para a Priscila, que é o seguinte. Vocês dizem que vocês encontram,
conhecem a performance, conhecem o interesse do seu cliente, clusteriza ele, entende o que ele quer e busca para ele a oferta, busca dentro da navegação dele e oferece para ele a oferta que já é do interesse dele. E aí o David me falou uma coisa. Poxa, o seu amigo que foi ter um filho, teve a impressão que o mercado inteiro ia ser um baby boom. Todo mundo só ofertava isso para ele. Ok, navegar sobre interesse, sobre usuários já engajados, sobre produtos que eu já estou com interesse em comprar, eu entendo como um ambiente seguro. É uma compra segura, uma mídia segura que você está adquirindo, porque a pessoa já está engajada com você. Agora, como você faz para encontrar novas demandas? Como você faz para encontrar os outros interesses? Porque é aquela velha história, eu estou interessado em um tênis, mas também estou interessado no sapato. Como você identifica que eu posso também comprar um shorts ou um terno? Entendeu? Como você identifica as outras demandas, outros consumos desse seu usuário? Audiência nova, né? Exatamente isso. Eu acho que para ter o retargeting tem que ter o targeting primeiro, né? Então a gente tem que saber dosar o investimento do seu budget. Não adianta você também gastar tudo no retargeting, que se você gastar tudo no retargeting, você não vai ter o targeting. Então a gente tem muita preocupação de entregar o budget para trazer pessoas novas também. Então o público que tem perfil parecido com as pessoas que já compram no nosso site, a gente também busca essas pessoas para trazer pessoas novas para o site. Não adianta também ficar muito com o mesmo cliente na loja, até porque a taxa de recompra é muito diferente de um cliente novo e de um cliente antigo. Então, a preocupação é essa, dosar. Você saber fazer o retargeting para quem precisa, mas não deixar de ter o targeting, porque se você não trouxer pessoas novas, aquilo não roda e aquilo não continua. E as pessoas que estão na loja, a gente tem a inteligência de saber. Normalmente, quem compra uma coisa está interessado em quê? E tenta oferecer também esses dois produtos para trazer o cliente para a loja. Então, eu acho que o segredo é esse, você saber dosar e não ficar só no retargeting. Ok, muito obrigada. Obrigado, viu, Antônio, pela pergunta. Eu só queria fazer só um comentário que vale que todos aproveitem esse momento, que ainda esse tipo de compra e tecnologia, por mais que tenha custo, ainda é barato. A gente conhece os custos cobrados por essas tecnologias e pela mídia fora do Brasil, eles são extremamente mais altos do que a gente tem no cenário brasileiro, coisa de 3, 4 vezes até. E fora que daqui a pouco, vocês que estão aqui vão ser um lead para várias empresas do mercado. Ao mesmo tempo que você é um lead para uma empresa do mercado imobiliário que paga R$50 até para exibir uma peça para você, você também é um lead para uma empresa que tem ticket médio de R$30 e não pode gastar mais do que R$1, R$2 para exibir uma peça para você. E imagina como vai ficar essa concorrência lá na frente. Quem tem ticket alto tem uma chance de ter uma exibição preponderante no mercado. Então precisa entrar rápido, construir audiência rápido, antes que isso ocorra. Obrigada. Fabrício, Vou a gente comentar fechar. rapidinho. Falei para ele que ele só tem 140 caracteres, pessoal, olha só. Vou ser bem rápido. Respondendo a tua pergunta também, existe o que o mercado conhece como lookalike. Com base no perfil das pessoas que compram, você vai aumentar o alcance da tua campanha para pessoas que estão dentro do target. O objetivo é gerar um tráfego qualificado de pessoas novas, de novos consumidores que até então não conheciam a tua marca, não visitavam o teu site, não se relacionavam com ela. Isso é uma possibilidade. E a segunda é trabalhar com base em CRM, ou banco de dados. Cada vez mais, tudo que a gente viu aqui e discutiu vai estar integrado com dados, principalmente dados de compra. Então a gente sabe, é mais fácil você manter um cliente do que conquistar um novo. Então a maneira como isso vai se conectar com media display, e-mail marketing e etc. pode fazer toda a diferença também. A gente tem um caminho muito bacana pela frente, cheio de desafios, com muita coisa inovadora. E eu tenho certeza que o varejista ou qualquer player que trabalhar direitinho vai poder ganhar bastante. Obrigada, Fabrício. Bom, pessoal, vou precisar encerrar, a gente estourou o nosso tempo aqui. David, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo com a gente, ter vindo para você. Fabrício, bem-vindo. Obrigada, Obrigada a Fabrício, você que veio para a gente. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado, gente.